Olá, sejam todos bem-vindos a este canal de comunicação, a esta fonte de informação do Grupo Espírita Manuel Bento. Bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. E hoje estamos nós aqui reunidos para podermos falar um pouco do Evangelho de Jesus, segundo as orientações e os ensinamentos da doutrina espírita. E o tema ao que hoje nós vamos discorrer: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É uma das bem-aventuranças e que está inserida no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós buscamos compreender o verdadeiro sentido dos ensinamentos de Jesus, nós precisamos hoje de recursos, de ferramentas, nós precisamos de mecanismos que hoje nos ajudam a compreender os ensinamentos do Mestre querido. E as bem-aventuranças, ou chamado Sermão do Monte, está inserido nesse contexto. É um código de conduta, um dos mais belos ensinamentos que o Mestre nos legou. As bem-aventuranças mostram para nós a forma didática que Jesus tinha de ensinar. Elas têm uma sequência lógica, sim, e nós, através dos ensinamentos e das pesquisas que Kardec assim realizou, nós recebemos as orientações dos benfeitores espirituais. Naquela que é considerada a primeira das bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito. E ele não está se referindo aqui a uma pobreza financeira. Ele não está falando de pobreza material. Quando Jesus inicia o Sermão do Monte, dizendo bem-aventurados os pobres de espírito, ele está dizendo que na condição evolutiva em que nós nos encontramos, nós ainda estamos muito distantes de compreender o que é Deus. Nós ainda temos muitas dificuldades para compreender esse Deus que nós não conseguimos ver e nem tocar. Quando Kardec, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, pergunta: que é Deus? A resposta é talvez aquela mais bela colocação filosófica, a mais bela interpretação que nós temos de Deus. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas nós ainda estamos longe dessa compreensão. E os pobres de espírito, que Jesus se refere, exatamente à nossa condição ainda de espíritos que estamos a caminho da luz, aprendizes do seu evangelho de amor. Nós ainda concebemos Deus segundo a nossa imagem e semelhança. Por não termos condições ainda de compreendê-lo na sua essência, nós muitas vezes imaginamos Deus, um velhinho de barbas brancas, sentado em um trono celestial, aí olhando as nossas mazelas e as nossas dificuldades. Mas quando nós vencemos esta primeira etapa, os pobres de espírito, quando nós, mesmo ainda longe da compreensão da essência do que é Deus, podemos senti-lo, porque isso é inato a todos nós, nós então chegamos nesta que é a segunda das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E o que Jesus quis nos dizer com isso? Ela está colocada no capítulo 5º de Bem-aventurados os aflitos, porque todos nós nos indagamos. Por que tantas dores? Por que tantos sofrimentos? Por que vivemos a esse mundo e passamos por tamanhas dificuldades? Qual é a razão? Qual é o objetivo dessas dores e todas essas dificuldades? A doutrina
aliada ao Evangelho do Cristo, traz exatamente para nós as respostas que nós precisamos. Em primeiro lugar, porque nós precisamos evoluir, crescer, aprender e seguir a nossa caminhada evolutiva. E segundo, sofremos por a inconsequência e a imprudência da nossa própria existência. Hoje nós colhemos os frutos da nossa semeadura de ontem. E quando Jesus fala de bem-aventurados os que choram, ele não está fazendo aqui uma referência de que nós devamos ser felizes por sofrer, que nós devemos buscar o sofrimento ou as dores para sermos consolados. Não, Jesus está se referindo aqui ao choro espiritual. Não é esse choro físico, não é esse choro material, mas nós precisamos entender de que forma então seremos consolados. Nós olhamos como? Quando nós temos uma dor, quando o nosso corpo físico ressente de alguma dor, imediatamente nós procuramos o médico, nós procuramos o hospital, a fim de sanar este incômodo ao nosso corpo físico. E através da medicação correta e seguindo as orientações prescritas, nós então temos o alívio, nós então nos saímos desta que nos incomoda tanto, que é esta dor. E a dor espiritual? Como que nós podemos sair dela? A partir do momento em que tomamos consciência de que nós somos espíritos imperfeitos. Por isso estamos em um mundo de provas e expiações. E o sofrimento, ele é espiritual. O sofrimento está ligado ao emocional, está ligado a nós espiritualmente. Porque quando diz que seremos consolados, é porque nós precisamos compreender por que choramos. Ninguém chora sem motivo, ninguém chora sem uma razão ou uma circunstância. Mas a partir do momento em que nós compreendemos a razão da dor, a razão do sofrimento, nós nos sentimos aliviados. Então, se nós estamos conscientes, como Cristo nos asseverou, por ainda desconhecer Deus, mas nós temos inatos em nós algumas virtudes que nós sabemos que só pode ser de uma inteligência suprema. E nós temos alguns conceitos do que são esses predicados, essas virtudes, esses atributos divinos. É imaterial, é único, é imutável, é justo, é a justiça, é a misericórdia. E nós temos inatos em nós, por sermos criados à sua imagem e perfeição, todos esses atributos latentes na nossa existência. É só aprendermos a fazer uso do que nós temos à nossa volta. Deus, sendo justo e misericordioso, significa que as nossas dores, o nosso sofrimento, o nosso choro tem uma razão. Se tem uma razão, se não está aqui nessa existência da qual hoje nós nos colocamos, nós temos que procurar a sua origem. E à medida em que vamos compreendendo que somos espíritos imortais, porque nós não vamos morrer enquanto espírito, mas somos eternos a partir da nossa criação, então nós começamos a procurar como viver em paz, como buscar esta colocação e principalmente essa consolação que alivia as nossas dores e sofrimentos. Bastemos que busquemos um exemplo muito prático, um exemplo muito comum do nosso dia a dia. Quando todos nós, ao despertarmos de manhã, a grande maioria faz uso de um despertador. E o despertador serve o quê? Para nos acordar, serve para nos lembrar dos compromissos e dos horários.
Mas a partir daí, ninguém deixa o despertador ligado o dia inteiro. Então, a dor tem essa função para conosco. O choro espiritual, esse choro de compreender por que nós estamos sofrendo, onde que nós buscamos esses sofrimentos, funciona desta forma. Então, quando nós sentimos essa consolação, nós vamos buscar o remédio, nós vamos buscar a cura, nós vamos buscar o despertamento espiritual. E não é através de murmuração, não é através de lamentação, é a conscientização de que um dia nós cometemos equívocos e enganos e que hoje estamos tendo a oportunidade de repará-los. E nem todos os nossos sofrimentos, nem todas as nossas lágrimas estão colocadas ou têm origem na vida pretérita ou na nossa encarnação passada. Muitos dos nossos erros, dos nossos equívocos e dos nossos enganos é dessa existência mesmo, como está a causa, a justiça das aflições, as causas atuais das aflições, em que no Evangelho segundo o Espiritismo estão claramente ali acentuadas e todos nós conseguimos compreender. Como que nós podemos lamentar se nós mesmos fomos negligentes? Muitas das nossas dores nós podemos até relacionar algumas dores, porque nós gastamos mais do que possuímos, ou do que temos, ou do que o nosso salário comporta. Quantas doenças do corpo físico poderiam ser evitadas se nós tivéssemos mais cuidado com a nossa alimentação? Quantos relacionamentos, quantos casamentos, quantas famílias hoje estão destruídas simplesmente porque os cônjuges simplesmente deixaram de dialogar, simplesmente deixaram de se perdoar por coisas insignificantes. E principalmente, hoje, talvez nesse mundo moderno, dentro desse consumismo e desse imediatismo que nós vivemos, os filhos que hoje estão colocados na primeira ordem das dificuldades familiares. Quantos pais deixaram, foram negligentes, omissos na hora de educar, na hora de disciplinar, e hoje colhem os frutos da sua imprudência, da sua negligência. Mas nós que aqui estamos nesta doutrina consoladora e confortadora, hoje somos consolados. Então, sabendo que hoje nós estamos colhendo os frutos do que ontem semeamos, então o nosso futuro, como o próprio Cristo nos disse, o meu reino não é desse mundo. E se nós somos ovelhas do rebanho da qual o mestre querido é o pastor, então o nosso reino também não é desse mundo, nós não somos desse mundo, nós temos que ir onde o mestre está. Então aqui nós estamos tendo a oportunidade hoje exatamente de fazer uma semeadura diferente, de plantar aquilo já com a certeza do que nós iremos colher. É esta a consolação. Para sermos consolados, nós precisamos dessa conscientização, nós precisamos desse aprendizado, nós precisamos entender que somos imperfeitos, mas que não podemos negligenciar deste código que Jesus nos deixou como legado, de como caminhar em paz, exercitando a nossa fé, levando o amor a todos os corações necessitados. Consolação dentro da doutrina espírita está ligado à resignação, à compreensão. Sofrimento não garante o céu, sofrimento não garante o nosso lar a ninguém, mas também não estamos aqui condenados às penas eternas
ou as situações inferiores que algumas denominações ainda colocam em vigor e usam mesmo no dia a dia de hoje, a título de colocar esse Deus que ainda causa temor a muitas das criaturas. O sofrimento, ele tem a sua utilidade, ele tem o seu benefício, é um recurso de aprendizado, é uma oportunidade bendita que todos nós precisamos fazer uso. Só chorar, só lamentar, só murmurar não vai fazer com que nós nos movimentemos, com que nós nos adiantemos no progresso, na vida, mas principalmente como espíritos que nós precisamos e estamos aqui vivendo essa experiência terrena. Bem-aventurados os que choram está relacionado ao momento atual em que nós passamos, porque nós precisamos lidar com as perdas, com o desapego. Nós precisamos entender que tudo que é materialmente que está à nossa volta são recursos, são instrumentos, são alavancas que estão à nossa disposição para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos se servir, para podermos caminhar com confiança, com esperança. Daí vem a consolação. Quando nós compreendemos que Deus não erra, que Jesus não se engana, então as dores, os sofrimentos, as lágrimas de hoje têm a sua razão, têm o seu objetivo. Se nós ainda não compreendemos isso, a doutrina espírita está aí, oferecendo a todos nós esta oportunidade. Nós não podemos continuar a ler a Bíblia, que é uma referência para o Evangelho, é uma referência dos ensinamentos de Jesus. A Bíblia não é a palavra de Deus, não, mas ela ainda é a referência que nós precisamos. Ela é um livro que está ali onde nós temos esse código. Nós só conhecemos quem é o Cristo, nós só podemos receber estes ensinamentos graças aos evangelistas que trouxeram para nós as experiências da sua vivência ao lado do idealizador deste planeta bendito, Jesus. Então, quando nós buscamos essa compreensão, quando nós buscamos essa referência no Evangelho, nós não podemos ficar estacionários há 2020 anos atrás. É preciso trazer as palavras de Jesus para os tempos atuais. É preciso interpretar as palavras de Jesus de acordo com o que hoje a ciência, a tecnologia, a informação hoje nos permite compreender. E aí, isso torna para nós estritamente consolador, saber que não estamos abandonados, saber que a dor, que o sofrimento, por maior que seja, tem dia e tem hora para acabar. Alguns dirão assim: a doutrina espírita então é a perfeita? A doutrina espírita tem as respostas para tudo que nos acontece? Ela tem as respostas que nós necessitamos. É que muitos de nós somos resistentes, muitos de nós ainda tratamos Deus, Jesus, os benfeitores, como se fossem serviçais, como se eles estivessem à nossa disposição para atender na hora e no momento em que nós precisamos. E tem que ser de acordo com aquilo que nós queremos, muito longe daquilo que nós necessitamos. Então, quando nós buscamos essa consolação, quando nós procuramos esse entendimento, nós começamos então a caminhar na paz, na harmonia e no equilíbrio. Nós deixamos de chorar. O choro passa a ser lamento, mas não lamento de reclamação, de reconhecimento das oportunidades que nós um dia negligenciamos.
Se por desconhecimento, hoje já não podemos mais alegar. Se por falta de informação, hoje a informação está ao alcance de todos. E principalmente, muitos destes preceitos, muitos destes costumes e dessas tradições, desses rituais, dessas crendices, cabe à doutrina dos espíritos trazer o esclarecimento, ser a luz, como diz Kardec, né? Houve aí esse véu da ignorância deixou de existir, esse véu que escondia, esse véu que não permitia a nós enxergar a realidade do mundo espiritual, hoje está à nossa disposição, hoje está ao nosso alcance. Então, nós compreendemos que estamos na Terra, mas sabemos de onde viemos, por que experienciamos todas essas situações, mas acima de tudo, qual será a nossa destinação. Quando nós paramos de chorar, se nós só ficarmos chorando, nós não vamos ver mais nada à nossa volta. Quando nós nos sentimos consolados, amparados, protegidos, nós então conseguimos enxergar o mundo como ele deve ser. E aí nós vemos as possibilidades, nós vemos as ferramentas, nós vemos os mecanismos que estão ao nosso alcance. E aí começamos a fazer o uso deles, mudando ou a nossa transformação moral. Nós mudamos porque hoje nós compreendemos que o choro, que essa dor, que esse sofrimento é para o nosso crescimento, é para a nossa melhora, é para a nossa evolução, é para o nosso aprendizado. O que nós estamos fazendo com essas oportunidades? Que proveito nós estamos tirando dessa nossa existência? E mais uma vez vamos nos socorrer aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Nem tudo está relacionado à vida pretérita, nem todas as dores, nem tudo que nós passamos e vivenciamos podemos colocar na cota, podemos colocar nas nossas existências pretéritas. Nós precisamos olhar o hoje, viver o agora. Precisamos sair daquele eu ideal que nós queremos, que as pessoas imaginam que nós sejamos, aquele eu ideal que nós muitas vezes nos deixamos conduzir pelos amigos, pelos familiares, pelo conhecimento que muitas vezes nós ali demonstramos, e nós criamos esse Deus, esse eu ideal. Não, nós temos que focar no eu real. O que eu sou realmente, o que eu estou experienciando, o que eu estou fazendo aqui para a minha evolução e para o meu aprendizado. Sim, nós não somos perfeitos, nós estamos sendo burilados, nós estamos sendo transformados, nós estamos em formação, porque o próprio Cristo disse: todos vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu faço e mais, mas não é em uma única encarnação, não é somente nesta jornada terrena. Ele está dizendo: um dia vocês todos serão como eu. E é esse o objetivo, é essa ideia que nós temos que ter. Muitos de nós, por termos uma religiosidade, por já sermos voluntários em uma assistência na casa espírita, por sermos estudantes, por sermos todos aprendizes da doutrina espírita, nós achamos que estamos em uma situação privilegiada. Não, nós estamos aqui exatamente tendo uma oportunidade de quitar os nossos débitos, de saldar a nossa dívida. Não estamos pagando, não é castigo. Deus não castiga, Deus não pune,
mas também Deus não recompensa, Deus não premia, porque se assim não fosse, qualquer preferência é uma injustiça, e qualquer injustiça seria aí preferência, e Deus perderia um dos seus principais atributos, que é o da justiça. Então, nós precisamos conscientizar de que, como diz as bem-aventuranças, se ainda temos a dificuldade de compreender esse Deus abstrato, esse Deus que nós não vemos, como podemos amar o próximo que está ao nosso lado? Como podemos amar o próximo que precisa, muitas vezes, não só do pão material, porque esse pão material qualquer um pode oferecer, às vezes até para se livrar da situação, às vezes até para se livrar desse incômodo, nós oferecemos esse pão material para tirar da nossa frente aquilo que nos incomoda, aquilo que nós não queremos ver. Mas e o pão espiritual? Nem todos podem oferecer, porque nem todos têm condições, nem todos estão aptos, nem todos têm ouvidos de ouvir, nem todos têm olhos de ver. Mas o amor, como está na carta de Pedro, o amor que cobre uma multidão de erros, esse nós temos. E nós temos o exemplo, nosso guia e modelo, Jesus. Jesus, ele não perguntou para ninguém o que as pessoas precisavam. Se chegavam até ele chorando, com dor, com sofrimento, ele não perguntou o que levou a isso. O que você fez para estar nessa situação? Por que você está assim? Jesus simplesmente, com amor, com afeto, ele consolava, ele direcionava, ele confortava e dava a ideia da disciplina. Ele oferecia as ferramentas, ele oferecia os instrumentos, ele mostrava como buscar os recursos, onde estavam os mecanismos para o alívio daquelas situações em que todos nós nos encontrávamos. Daí a consolação. Então as criaturas, nós que tivemos essa oportunidade, a partir do momento em que nós estamos aptos a compreender e hoje já entendemos, já conseguimos raciocinar, fazendo uso da fé raciocinada, fazendo uso desse amor incondicional, quanto mais o bem praticamos, melhor nós nos sentimos. Quanto mais a caridade nós desenvolvemos, o retorno maior vem até nós, em forma de auxílio, em forma de amparo, em forma de socorro, em forma de orientação, mas acima de tudo, em forma de oportunidade de trabalhar e de servir. Mas não servir para poder ganhar o céu, fazer o bem, porque nós temos essa necessidade de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Nós não podemos julgar, nós não temos acesso ao prontuário de ninguém. Então nós não podemos tecer comentários, principalmente comentários jocosos, a partir da situação em que as criaturas vivem. Nós temos que nos ater à nossa realidade, de ajudar, de colaborar. Servindo, aprendemos a amar. Amando, possamos melhor servir. E todos nós seremos consolados. Não porque queremos ter o nosso nome escrito, não porque queremos ser reconhecidos, não porque esperamos bonificação ou gratificação no nosso retorno ao mundo espiritual. Simplesmente porque aproveitamos as oportunidades que nos foram oferecidas. Portanto, que todos nós possamos, a partir deste momento de transformação em que o nosso planeta está vivendo, onde o materialismo está deixando de ter muita importância. O materialismo hoje, esse consumismo desenfreado, os valores morais, os valores familiares, os valores cristãos
que estavam esquecidos, agora estão todos eles novamente em voga. Por quê? Não adianta, o que adianta termos muito ali monetariamente e não termos onde comprar, não termos onde gastar? E depois, as pessoas nessa vida, neste momento a que nós estamos vivendo, se preocupam muito com o ter, se preocupam muito com o ser vencedor, com o chegar em primeiro lugar. E nós estamos vivendo nesse momento uma época, uma era em que todos nós precisamos cuidar um dos outros, como o Cristo nos amou. Então é hora de nós auxiliarmos, de nós olharmos os nossos irmãos e companheiros e ver a melhor maneira de ajudar e de auxiliar. Deixarmos de passar a vida querendo ter tudo e não sabendo o valor de nada. Então, qual é o nosso motivo? A consolação. Bem-aventurados somos nós que hoje choramos. Bem-aventurados somos nós que temos a oportunidade de chorar, de verter lágrimas, porque hoje sabemos que Jesus é a consolação, que Jesus é o nosso companheiro de todas as horas. Ele nos garantiu: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Que sejamos todos nós companheiros, trilhando este caminho que é Jesus, saciando a nossa sede nessa fonte inesgotável de amor que é o Mestre querido. Que todos nós possamos pegar a nossa cruz de entendimento, mas buscar através da compreensão da nossa existência de como verdadeiramente dar graças ao Pai pela plenitude e pela oportunidade bendita da vida. Que sejamos todos nós reunidos novamente aqui nesta casa bendita, assim que for permitido pela espiritualidade e pelos órgãos competentes, que nós possamos sim louvar, que nós possamos agradecer, que nós possamos bendizer e que todos juntos possamos caminharmos de mãos dadas em direção ao Mestre querido, que com amor, com carinho e com afeto espera a cada um de nós. Ele vai perguntar, não vai perguntar o que nós fizemos, mas ele vai sempre nos ofertar novas oportunidades para que nós possamos ser ferramentas úteis e instrumentos a serviço do bem e a serviço do amor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O Marcos Vuoto perguntou como agir para não tratarmos Deus e Jesus como nossos serviçais. Sim, quando nós temos algumas situações em que nós precisamos vivenciar. Quando nós vamos olhar, alguém chegou, a situação em que nós estamos enfrentando, é preciso a realidade. O que nós temos? Qual é a razão desta situação? Eu tenho condições de sair dela sozinho? Quais são as hipóteses? Quais são as alternativas? O que eu tenho à minha disposição? Do que eu posso usufruir? Porque pedir a Deus não significa, quando nós oramos, quando nós fazemos prece, não significa que Deus vai mudar os seus desígnios, uma vez que Ele não precisa, porque as suas leis são imutáveis e cobrem a todos nós com justiça. O que muitas vezes nós queremos é que nós dizemos: eu já fiz tudo o que podia, agora eu coloquei nas mãos de Deus. Agora eu quero que Jesus faça justiça. Muitas vezes nessa situação nós estamos pedindo vingança, nós queremos que Deus, além de nos vingar, Jesus nos vingar, ainda queremos que eles resolvam as situações. Quando nós elevamos o nosso pensamento em prece, o Pai de amor e de bondade infinita, Jesus em seu incondicional amor, Ele nos mostra as alternativas. Nós atraímos para juntos de nós a companhia dos benfeitores espirituais, nós atraímos para junto de nós sintonias benéficas
que vão abrir os nossos olhos, que vão nos mostrar novos caminhos, nova direção, que vão nos mostrar novas ferramentas. Eles vão nos dar força, coragem. Não que nós queremos, Deus, eu preciso de um emprego, e para isso fazemos promessa, fazemos permuta, fazemos negociatas. Não, nós temos que ter sempre em mente que Deus sabe de todas as nossas necessidades. Quando fomos convidados pelo Cristo a aqui estar, Ele nos convidou para que nós pudéssemos colaborar exatamente como somos, o que nós temos à disposição. Porque trabalhando e servindo, nós vamos nos aperfeiçoando. Então, não tratar Deus, não tratar Jesus como serviçais, é respeitar as leis divinas, é respeitar a exemplificação de amor, de dedicação que Jesus teve para cada um de nós. É confiar na providência e fazer tudo que está ao nosso alcance, sem reclamar, sem lamentar e sem murmurar. A Raquel Cristina perguntou por que os que choram e os que sofrem neste momento não compreendem a oportunidade que lhe está sendo dada? Porque a maioria de nós não compreendemos esse Deus que é todo justiça, esse Deus que é todo misericórdia. Olhemos pelo nosso próprio modelo e guia Jesus. Jesus, quando veio a este planeta bendito, ele sofreu injúria, calúnia, foi vilipendiado, sangrou, foi coroado com uma coroa de espinhos, foi incompreendido, e Jesus sofreu dores físicas, Jesus sangrou, e de momento algum ele lamentou, muito pelo contrário, ele sempre dizia que seja feita a vontade do Pai. Então, aqueles que ainda reclamam, nós que ainda reclamamos, nós que ainda lamentamos, é porque temos dificuldades de compreender o Deus que é todo justiça. Nós nos achamos injustiçados, nós nos achamos ainda deixados de lado. Não, Deus sabe exatamente do que nós precisamos. E se Ele não dá aquilo que nós estamos pedindo, é porque não é isso que nós estamos precisando. Ou seja, Deus não dá o que precisamos, Deus não dá o que nós queremos, Deus oferta aquilo que nós precisamos. E o trabalho, o servir, a confiança e a esperança faz com que nós tenhamos olhos de ver, aproveitando as oportunidades que se apresentam para todos nós. E assim, mais uma vez, agradecidos, e esperamos ter contribuído nas respostas às dúvidas que aqui foram colocadas, vamos para o nosso encerramento da nosso encontro desta tarde, naquela que é a oração que nos consola, que nos conforta, a oração que o Cristo nos deixou e que atende a todas as nossas necessidades. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Paz e luz a todos os corações, hoje, amanhã e sempre.